Olá, bom dia! Nos últimos anos, muito se discute sobre a mudança na chamada matriz energética brasileira, das fontes de energia para poluir menos. Repensar alternativas não é tarefa apenas para grandes empresas ou acordos internacionais, mas sim para toda a população. Os combustíveis fósseis, derivados do petróleo, ainda são mais vendidos do que os biocombustíveis, como o etanol. O que mais pesa para o consumidor na hora de abastecer o automóvel? A qualidade do produto, o preço ou seu impacto ambiental? É o que o repórter Alexandre Ribeiro foi para as ruas conferir. Olá, Alberto. Estamos hoje aqui no Star Shopping. Estou com o frentista Everaldo. Everaldo, no caso das pessoas, qual a preferência no consumo de combustível? Aí depende. Depende do quê? Do preço. Ok. Obrigado, Everaldo. Vamos aproveitar aqui um cliente e perguntar para ele. Boa noite, como que é seu nome? Matheus. Matheus, seu carro ele é flex? Sim. E hoje você está abastecendo ele com álcool ou gasolina? Gasolina. O que determina a sua preferência na hora de abastecer? Depende, né? Se o álcool tiver 70% do preço da gasolina, é com ele que eu abasteço. E o meio ambiente? Como assim? O que importa é as vantagens que eu levo com o abastecimento. Ok, obrigado. É com você, Alberto. E para falar da importância do uso dos biocombustíveis e também das energias renováveis, o Jornal da Fraternidade recebe a Nicole Tomazella, ela que é da empresa Biopar Bioenergia de Rolândia. Nicole, primeiramente, o que são energias renováveis? São todas as fontes de energia que elas podem ser refeitas, renovadas, como o próprio nome diz. Por exemplo, um campo de plantação, a partir do momento que eu colho, por exemplo, colho a soja, aquele campo ele existe ainda para que eu possa plantar e colher novamente. Diferente do petróleo, que a partir do momento que eu tiro o petróleo do fundo da terra, não existe um petróleo que apareça novamente lá. E quais são as principais fontes de energias renováveis? Os principais exemplos que nós temos aqui no Brasil é a energia solar, que é a partir do sol, a energia eólica, que é mais comum no Nordeste, que é a energia captada através dos ventos. Também temos os biocombustíveis, como por exemplo o etanol, que é o álcool que é extraído aqui no Brasil principalmente da cana-de-açúcar, e o biodiesel, que é extraído de óleos vegetais ou animal. Quais são as vantagens dos biocombustíveis? As principais vantagens são a diminuição da eliminação de gases na atmosfera, como por exemplo gás carbônico, hidrocarbonetos e compostos sulfurados, e todas aquelas fumaças que a gente costuma olhar assim no final do dia, principalmente nas grandes cidades. A gente tem dados, por exemplo, de pesquisas que foram feitas em Curitiba. Eles têm uma linha de ônibus que utiliza biodiesel e foi constatado que essas linhas de ônibus, elas diminuíram 30% a emissão de poluentes na atmosfera. Na hora de abastecer, o cidadão pensa muito no preço e pouco no meio ambiente. Deve ser assim? A decisão na hora de abastecer entre álcool e gasolina geralmente é pelo preço. Porém, a utilização do álcool em relação à emissão de poluentes, ela é sempre mais vantajosa. Então, sempre que for possível abastecer os carros a álcool, isso com certeza já ajuda bastante na diminuição dos efeitos na atmosfera. O álcool, o etanol, tem uma tecnologia 100% brasileira, ou seja, é um grande avanço, mas também há problemas. Sim, ainda, por exemplo, no caso do etanol, que a matéria-prima é a cana-de-açúcar, há bastante queima ainda das lavouras para que seja feita a colheita dessa matéria-prima. Tem algumas situações que é observado um avanço no desmatamento de áreas naturais, e também tem a parte dos trabalhadores rurais, as situações e as condições a que eles têm que ser sujeitos para conseguir trabalhar bem. Por onde passa a solução para isso? Mais fiscalização? Seria interessante mais fiscalização e também maior desenvolvimento mesmo das indústrias, que elas busquem se desenvolver e trabalhar melhor oferecendo melhores condições de trabalho para as pessoas. Nicole, obrigado pela tua entrevista, e com a participação da Nicole, a gente encerra mais uma edição do Jornal da Fraternidade. A gente volta na semana que vem. Até lá!